Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Aqui foram os 3 anjos que Abraão recebeu em sua casa, não sabia que eram anjos, mas os recebeu, e esses anjos foram enviados para dar a Abraão a notícia de que Sara ia ter um filho, já na idade de 90 anos, e Abraão na idade de 100 anos. E esses varões também foram, esses anjos foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra. E aí, quando eles saem, Abraão começa a fazer uma oração intercessória. E Abraão começa a interceder por Deus e perguntar para Deus que se Deus, sendo o justo juiz, destruiria a cidade se lá houvesse 50 justos. E Deus disse que não destruiria. E se houver 10, também não. Desculpa, se houver 40, também não destruo. Se houver 30, também não. Primeiro 45, depois 40, 30, 20, 10. E aí Abraão parou nos 10, não continuou, não quis prosseguir intercedendo, porque achou na cidade não havia 10 justos, então ele não se sentiu em condições de continuar intercedendo pela cidade. Então veja que essa oração intercessória livrou, embora Deus tenha destruído Sodoma e Gomorra, mas livrou a Ló e a sua família, suas filhas, a sua mulher, a mulher só não foi salva porque olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, mas Deus, através da oração intercessória de Abraão, livrou Ló e a sua família que lá estava. Então veja a importância da oração intercessória. Nós também vemos em Atos capítulo 12, nós falamos ontem, sobre a oração da igreja intercedendo por Pedro quando ele estava na prisão, e isso é muito importante. Toda oração intercessória ela surte efeito. Aliás, em Tiago capítulo 3, deixa eu só confirmar aqui o capítulo de Tiago, que ele fala que a oração do justo pode muito em seu efeito. Tem um versículo que Tiago fala isso, que nós devemos interceder. Bem, não vou encontrar aqui agora para não perder tempo, então, mas a oração intercessória ela tem o seu efeito. Quando nós oramos, quando a igreja ora, quando a igreja intercede, Deus faz coisas grandiosas na vida do seu povo. Então, essa gratidão por Paulo, a sua oração intercessória, ela é contínua. Ele sempre fazia isso porque isso era um dever, ele sentia no dever, e nós, como servos de Deus, também devemos nos sentir no dever de orarmos e intercedermos pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelo nosso país, pelas autoridades, pelo mundo e principalmente pelas almas, para que elas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Paulo, como missionário, além de missionário, ensinador, doutrinador, ele era um grande intercessor. Nós vemos em Atos capítulo 16, versículo 13, vamos ler lá, Atos 16 e 13, e Paulo, ele faz isso, 16 e 13, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos, ele estava na sua viagem missionária, e ele saiu para orar, junto com aqueles que estavam com ele, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Ou seja, ele não só era um intercessor, mas ele aproveitava a oportunidade. Ele saiu para a oração, mas encontrou algumas mulheres, dentre elas estava Dorcas e Lídia. Dorcas, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e ele então prega o evangelho a essas mulheres, que também se converte a Cristo, e dá depois abrigo a ele na casa dela, faz questão de levá-los para sua casa, para hospedá-los, e ele fica ali alguns dias fazendo a obra de Deus. Em Romanos 12, 12 também, ele fala sobre essa oração intercessória, ensinando a igreja de Roma. Ele fala no capítulo 12, versículo 12, justamente sobre isso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja,
precisamos estar constantemente orando, constantemente clamando. Efésios 6:18, ele também fala, orando em todo o tempo, e vigiando com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Filipenses 1:4, ele fala, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, veja que Paulo era um homem de oração. Nós vemos no Antigo Testamento também, que já citei de Abraão aqui, mas também Esdras, no capítulo 9, e no versículo 1-15, Esdras também faz uma oração intercessória em favor de Israel, que estava no exílio, né, voltando da Babilônia, e ele faz também esta oração, porque o povo tinha casado, né, se casaram com mulheres etéias, né, com mulheres gentílicas, e não era permitido, né, o povo judeu não podia casar com mulheres de outras nações. Por quê? Porque elas fariam com que eles pecassem contra Deus, adorando os seus ídolos. Só por isso, não era preconceito, era por uma questão de obediência à palavra de Deus. Porque quando ele se casava com essas mulheres, isso aconteceu com Salomão e com muitos outros reis, Acabe, que se casaram com mulheres de outras nações, de Tiro, de Sidom, do Egito, e depois essas mulheres fizeram com que eles construíssem deuses, altares para elas adorarem aos seus deuses, o que na religião judaica não era permitido. Aliás, não na religião judaica, nos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, isso não era permitido e não é até hoje a adoração a ídolo algum. Nós devemos adorar somente a Deus. Então, no capítulo 9 de Esdras, depois você vê ali, no versículo 1-15, ele também faz essa oração intercessória. E até chora e pranteia, e quando o povo viu ele nessa oração, fazendo essa oração, o povo também foi orar e se converteram, e houve um grande avivamento ali em Israel. Em João 17:1-26, que é um dos capítulos que eu gosto muito, que fala sobre a oração intercessória de Jesus. Já falei várias vezes para vocês sobre este capítulo, que Jesus intercede pelos discípulos, pelas pessoas do seu tempo, pela igreja que ainda não existia. Jesus intercedeu por nós, por aqueles que ainda vão nascer, e enfim, Jesus intercede por todos, porque Jesus também, no seu ministério, viveu um ministério de intercessão. Então, é muito importante nós observarmos esse versículo 4, em que Paulo fala sobre a oração intercessória que ele faz. Ele agradece a Deus pela vida de Filemão, e ao mesmo tempo diz que agradece a Deus e sempre, né, que se lembra de ti, ou seja, sempre que eu me lembro de você, Filemão, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por tudo aquilo, né, que você tem feito. Nós vamos ver isso no versículo 5. Os motivos das orações de Paulo por Filemão, no versículo 5. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Ou seja, ele reconhecia que a vida de Filemão tinha sido transformada. Então ele agradecia a Deus todas as vezes que se lembrava de Filemão pela sua caridade, por tua caridade. Então esse era o primeiro motivo, o amor e fé para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então Filemão, que era um senhor dono de escravos, ele se converteu a Cristo, e agora ele tinha uma vida dedicada, a vida dele foi transformada. Quando o Senhor não crente, a gente não sabe, porque a Bíblia não fala isso, mas talvez agia de forma até ríspida com os seus escravos, talvez até castigava os seus escravos, mas agora, depois de convertido ao cristianismo, a vida dele mudou, porque é isso que Jesus faz, o Evangelho faz isso, o Evangelho transforma a vida das pessoas, porque o Evangelho foi Jesus quem trouxe. Jesus veio trazer o que? Amor, paz, caridade. Jesus veio trazer o reconhecimento, né, que nós devemos reconhecer uns aos outros e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a pessoa aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a vida dela é mudada, a vida dela é transformada. E essa vida de Filemão, a vida que ele tinha, foi transformada, foi mudada, e agora ele começa a ter atitudes de demonstração de amor para com as pessoas, de caridade para com as pessoas.
ele exerce a sua fé, né, para com o Senhor Jesus, dando provas do amor de Deus que está no seu coração para com as outras pessoas. E isso é muito importante. Não basta nós falarmos de amor, não basta nós falarmos de caridade. É preciso nós demonstrarmos isso. Eu já também tive a oportunidade de falar para vocês sobre isso, que de amor, amor não é para ser falado, mas amor é para ser vivido, para ser expressado, para ser demonstrado através das nossas atitudes. E o Evangelho faz isso. O Evangelho, ele faz com que nós demonstremos o nosso amor pelas pessoas, não com palavras, mas com atitudes, com obras. E isso é muito importante. Então, Filemão fazia isso, e Paulo sabia que estava fazendo isso, sabendo que Filemão estava procedendo dessa forma, então ele agradece a Deus pela forma como Filemão está procedendo, pelas obras que ele está praticando de caridade para com a igreja, né, que está em sua casa, e para com todos aqueles que aceitavam a Cristo, e até para com aqueles que não aceitavam a Cristo, para com aqueles que eram seus servos, eram seus escravos. E ele então agradece a Deus por isso. Então ele fala, né, agradece a Deus pelo amor que Filemão tinha pela obra de Deus, porque abriu as portas de sua casa para a divulgação do Evangelho, para que ali se estabelecesse o povo de Deus como templo dentro da sua casa para a comunhão dos irmãos. Ele agradece a Deus pelo amor que Filemão tinha agora pelos escravos, né, que eram seus, pelo amor que ele tinha pelos irmãos que professavam a mesma fé, pelo amor que ele tinha pelos vizinhos, pelos conhecidos, por aqueles com quem ele negociava. Então, Paulo, sabendo disso, reconhecia e agradecia a Deus por essas atitudes de Filemão. E é bom que nós, como servos de Deus, também hajamos da mesma forma. Demonstremos esse amor para com os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, enfim, para com toda a sociedade com a qual nós nos relacionamos. E esse amor não é só de palavras, esse amor ele deve ser demonstrado com atitudes, com ações, com obras, porque são as obras que demonstram o nosso amor, não apenas palavras. Então Paulo ainda continua falando, né, a Filemão, reconhecendo ainda as suas ações, e fala no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, ele também elogia ou reconhece Filemão pela fé que Filemão estava demonstrando, fé no sacrifício de Jesus no Calvário. Então, ele reconhece isso. Filemão, depois que creu em Jesus, ele demonstra uma fé firme em Cristo, uma fé firme no sacrifício de Jesus, e agora ele começa a dar testemunho disso, no poder transformador de sua palavra. Então, as palavras de Filemão, que outrora não eram talvez muito eficazes, mas agora elas tornaram-se eficazes porque ele tem uma palavra calcada na fé, no sacrifício de Jesus. E isso é muito importante, isso é muito interessante. E além disso, na liberdade que Jesus veio trazer à humanidade. Então, Filemão começa a pregar isso. Embora ele seja um senhor de escravos, porque isso era perfeitamente aceito naquele tempo, e ele estava numa sociedade que tratava assim as pessoas, quem podia ter escravos tinha, né, quem podia ser senhor de escravos era, e ele negociava escravos, ele tinha seus escravos, mas o tratamento que ele dava agora aos seus escravos era diferente do tratamento que ele dava até então, antes de conhecer a Cristo. E ele começou então a pregar, a falar de Cristo, do sacrifício de Jesus, da liberdade que Jesus veio trazer, do poder transformador da palavra de Deus na vida das pessoas e na liberdade que Jesus trouxe à humanidade. E ele então agora, como Senhor, que era de escravo, mas ele começa a pregoar liberdade a todas as pessoas, essa liberdade, não a liberdade que muitas vezes os homens concedem, mas a liberdade que Jesus pode nos dar, liberdade de poder glorificar o seu nome, a liberdade de poder se ver livre do pecado, livre da condenação do pecado, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é muito importante, quando nós
cremos em Jesus e alcançamos essa liberdade. E mais que isso, quando nós começamos a apregoar essa liberdade aos nossos amigos, aos nossos familiares, àqueles que estão ao redor de nós, uma liberdade completa, uma liberdade perfeita, uma liberdade que nos faz cada vez mais experimentar o gozo da salvação em nossa alma, a alegria da salvação no nosso coração e a certeza e a esperança de que esta liberdade que nós alcançamos em Cristo nos fará alcançarmos a plenitude da sua glória e herdeiros da sua justiça. Então hoje eu vou terminar aqui, né, encerrando esta parte, e em breve continuarei essa aula sobre Filemão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, por esta oportunidade.